Imitação de Cristo, capítulo 58. Não especular sobre os juízos de Deus imperscrutáveis e ocultos. 1. Filho, evita discutir sobre os altíssimos mistérios ou sobre os juízos ocultos de Deus, como, por exemplo, porque um recebe tanta graça, o outro tanta aflição ou tão grande exaltação. Tudo isso ultrapassa de muito a possibilidade humana e não está ao alcance de nenhuma razão ou pode ser objeto de qualquer discussão. Quando, pois, por sugestão do inimigo ou pela curiosidade de alguém, tais questões são levantadas, responde com o profeta: Justo és, ó Senhor, e retas as tuas normas. Salmos 119, 137. E ainda, os juízos do Senhor são fiéis e justos. Salmo 19, 10. Meus juízos devem ser respeitados e não discutidos, pois são incompreensíveis à inteligência humana. 2. Não especules, pois discutindo o mérito dos santos, porque este é mais santo e quem é o maior no reino dos céus? Tais questões são ocasião de rixas e disputas inúteis, alimentam a soberba e a vanglória, geram inveja e dissensões. Na medida em que se procura exaltar com soberba tal santo acima de tal outro, nenhum fruto se colhe com isso, antes desagrada-se aos santos, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. 1 Coríntios 14, 33. E a paz verdadeira consiste na humildade mais do que na exaltação do que nos é próprio. 3. Em seu zelo mais humano que divino, alguns gostam mais desses santos do que daqueles. Eu os santifiquei a todos, dei-lhes a graça e atribuo-lhes a glória. Eu conheço os méritos de cada um e os enriqueci com bênçãos excelentes. Eu previ os que iria amar desde a eternidade. Eu os escolhi do mundo antes que me escolhesse a mim. Eu os chamei pela graça e os atraí pela misericórdia. Eu os conduzi por muitas tentações e lhes dei magníficas consolações. Eu lhes dei a perseverança e coroei sua paciência. 4. Eu conheço o primeiro e o último e os abraço com inestimável amor. Eu devo ser louvado em todos os meus santos, bendito e honrado em cada um deles, por tê-los engrandecido a todos, e os haver predestinado sem nenhum mérito anterior. Quem, pois, despreza o menor também não honra o maior, pois eu mesmo fiz a um e a outro. Quem nega um santo nega a mim mesmo, e a todos os que encontram no reino dos céus. Todos são um pelo vínculo da caridade. Sentem e querem sempre a mesma coisa, amando-se uns aos outros. 5. Mais ainda, amam muito mais a mim do que a seus méritos. Arrebatados para o alto, arrancados ao amor próprio, todos vivem do meu amor e nele encontram pleno repouso. Nada os pode distrair ou deprimir. Saciados com a verdade eterna, ardem com as chamas inextinguíveis da caridade. Calem-se, pois, não discutam sobre o estado dos santos, os que humanamente só têm experiência no amor de si mesmos. Querem ou não o que lhes parece bom, e não o que agrada à eterna verdade. 6. Muitos, por ignorância, pois pouco iluminados, nunca experimentaram o que é amar com perfeita espiritualidade. Muitos são ainda movidos pelo afeto natural,
ou por amizade humana, e entendem as coisas do céu à semelhança das experiências da terra. Há, porém, uma distância incomensurável entre o que pensam os imperfeitos e o que completam os iluminados pela graça do alto. 7. Evita, pois, filho, discorrer sobre o que supera teu saber e aplica-te antes a procurar ser o menor no reino de Deus. Quando que adiantaria saber quem é mais santo ou maior no reino dos céus, a menos que isso contribuísse para que tu te iluminasses, humilhasses diante de mim e fosses levado a me louvar ainda mais? Agrada muito mais a Deus pensar nos próprios pecados e na exiguidade das próprias virtudes, sobremaneira distantes da perfeição dos santos, do que procurar determinar sua grandeza e discutir a respeito. É melhor invocar os santos com orações e lágrimas, implorando com humildade sua intercessão, do que especular inutilmente sobre eles. 8. Os santos ficariam mais contentes se soubéssemos nos contentar com o que temos, suprimindo nossas palavras inúteis. Não se gloria dos próprios méritos quem me atribui tudo de bom, que lhes concedi por minha infinita caridade. Tão convictos estão do amor da divindade e da alegria de que gozam, que nada carecem de glória ou felicidade. Quanto mais altos na glória os santos, tanto mais humildes em si mesmo e mais próximos de mim no amor. Como está escrito, lançavam suas coroas diante de Deus e prostravam-se diante do Cordeiro e adoravam o vivente para os séculos dos séculos. Apocalipse 4:10, 5:14. Muitos querem discutir quem é o maior no reino de Deus, sem mesmo saber se lá estarão entre os menores. O que conta é estar no céu, sendo maior ou menor, pois todos são filhos de Deus. O menor virá a ser 1000, Isaías 60:22, e o pecador de 100 anos morrerá, Isaías 65:20. Quando os discípulos perguntaram quem seria o maior no reino dos céus, ouviram a resposta: se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18, 3, 4. Ai dos espontaneamente não se dignam a se humilhar como crianças, não serão admitidos na porta do céu. Ai dos ricos que encontram na terra a sua consolação, ficarão chorando fora enquanto os pobres entram no reino. Alegrai-vos humildes e exultai, pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lucas 6:20. Desde que caminheis na verdade.